bem-vinda, seja bem-vindo à aula de textualidade do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Minter. Eu sou o professor Eugênio e vou dar hoje uma aula que abrange aí os 3 temas iniciais, né? As 3 aulas iniciais, na verdade, que diz respeito aos sentidos do texto, a variação linguística, a fala e a escrita. Sou professor aqui, doutor, formado em Língua e Literatura Brasileira, em São Paulo, pela USP, e dou aulas aqui no Centro Universitário há 12 anos. Bom, essa aula está sendo gravada porque ela deveria ser transmitida ao vivo no dia 1º de maio. Como é feriado, eu estou gravando aqui em casa, né? Não são em condições ideais, não são nos nossos estúdios, mas espero que dê tudo certo. Vocês poderão interagir, apesar dela ser gravada. Quando ela for transmitida, haverá espaço, haverá chat para vocês fazerem perguntas, tá certo? Bom, como eu disse, os 3 temas dessa aula são os sentidos do texto, a variação linguística e as relações entre fala e escrita, que eu espero que você esteja já, né, a par, já tenha lido aí as rotas, né, que é fundamental para um curso à distância. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o texto, relação entre texto e língua, né? Então eu preparei aqui um material, uns slides para vocês, né, para irem acompanhando aí a aula, tá certo? Bom, deixa eu aqui só diminuir mais um pouquinho. Então a textualidade aqui é o nome dessa disciplina, né, que diz sobre as propriedades do texto, tá certo? O que o texto é e quais são aí as suas propriedades, como ele, na verdade, se organiza de modo a comunicar uma mensagem para o nosso interlocutor, certo? E especificamente para a publicidade. Então, em relação aos sentidos do texto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na língua, tá? A língua não é uma estrutura acabada e pronta, ela é formada socialmente, está se produzindo a todo tempo, a todo momento, tá? As palavras que criamos, as palavras que inventamos a todo momento, customizar, você cola em mim, né? Online, todas essas palavras ligadas à internet, ao mundo digital, não é? São novas, tá certo? Postar, por exemplo, é uma palavra antiga, mas hoje tem uma outra conotação, que é, não é, enviar textos para páginas da internet, tá certo? Enfim, é uma palavra que já havia, ligada à postagem, né? Ou seja, à emissão de produtos ou cartas de um local, de um território para outro, por meio, né, do esquema de correios. Hoje postagem também significa subir, né, e publicar artigos na internet. Então, a língua está sendo produzida, inventada e criada a todo momento. Okay? A visão anterior é que ela era pronta e acabada, tinha sido dada por Deus ou pela natureza, e cabia a nós, homens, seres humanos, mulheres, né, aprender essa língua e aprender essa língua de modo mais eficaz possível. E o erro, não é, de comunicação, o erro gramatical, era devido aí a um desvio moral, um desvio de caráter, um desvio cognitivo, tá certo? Não tinha nada a ver com a sociedade, porque a língua estava pronta. Essa visão acabou a partir do século XIX, e hoje a língua é entendida como um produto social, não é? Todos nós temos uma capacidade de aprender uma língua, uma capacidade inata de aprender uma língua, mas aprenderemos italiano, chinês, yanomami ou português, dependendo da sociedade em que estivermos, não é? Não tem nem a ver com a nossa nacionalidade. Eu posso nascer brasileiro, mas ir morar na China e aprender o chinês e o português ao mesmo tempo, por exemplo, né? Se os pais forem brasileiros e continuarem falando a língua lá na China, ok? Então, assim, ela vai depender da sociedade onde estiver e vai depender da interação entre, né, nós, né, entre aquele que produz o texto e aquele que é o receptor do texto, certo? Entre nós, ou seja, o texto não é uma entidade parada, né? A língua não é parada estática, ok? E a língua não é só aquela que está descrita na gramática, tá certo? Ok? Que eu chamo aqui no nosso curso de norma padrão. Que eu não, mas os linguistas contemporâneos, né? Ou seja, a gramática, ela descreve a língua
escrita formal, tá? Essa gramática você aprendeu na escola. Existe a gramática da língua falada, tá? Existem outras gramáticas aí no sentido de uma ciência que estuda o sistema de uma língua. O que é o sistema de uma língua? A forma pela qual as palavras se combinam de modo a produzir sentido. O que produz sentido numa língua? O texto. Então, o texto é a realização concreta da língua, né? Individual da língua. O texto é aquilo que realmente que realiza a língua concretamente, seja oralmente, seja na forma escrita, né? Seja até por meio da imagem, tá? O texto não verbal, que a gente chama hoje. Desde que ela produza sentido, é texto, tá? Aquilo que produz sentido é texto. A palavra no dicionário, né? O verbete, só é texto se eu entender o verbete inteiro, tá? Mas aqueles significados ali não é exatamente um texto. Tá? A palavra só tem o seu significado quando ela está incluída num texto. O texto pode ter uma palavra, pode ter milhares de palavras, ok? Desde que ele tenha sentido, ele é texto com uma ou com milhares de palavras, tá certo? Então a língua se constrói socialmente e o texto, para ser entendido, portanto, como é uma realização específica, não é? Ele se realiza numa situação comunicativa peculiar, tá? Eu queria aqui arrastar a minha carinha aqui, né? Para entender o texto deve se considerar a situação social em que ele se realiza, né? Então o texto é uma ação comunicativa, tá? Então todo texto ele visa alguma coisa, ele tem uma intenção, um objetivo, uma finalidade. Ele quer informar, ele quer persuadir, ele quer convencer, ele quer ensinar, ele quer explicar. Então o texto pretende mudar o seu interlocutor. O texto não é algo que está dentro de uma gaveta, embaixo de uma mesa, escondido. Não. Ele é algo que se produz para transformar alguma coisa, em especial o meu interlocutor, o leitor, o consumidor, quem quer que seja que esteja do outro lado. Tá? E o sentido desse texto só vai se realizar quando houver um leitor, quando houver um ouvinte, quando houver um consumidor. Ou seja, ele é uma interação. Tá? Por isso que ele só pode ser entendido socialmente. Veja como é importante a questão social. Voltando aqui, peraí. Aqui. Veja esse texto. O texto aí, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista material, de sua superfície é: fique em casa, não queremos você aqui. E o que ele quer dizer? Né? Você vai ler, imediatamente você vai, né, entender, porque você está provavelmente em casa, espero. Se não estiver, espero que esteja o máximo possível tomando cuidado, né, e volte para casa e se, né, higienize e tal, se proteja. Esse texto só faz sentido no contexto da pandemia do Covid-19, tá? Do novo vírus aí, do coronavírus. É um muro de cemitério onde há um texto, né, inserido pela prefeitura dessa cidade de Jussari, da Bahia, que conclama, que procura convencer, né, ou até mandar os munícipes, né, os habitantes daquela cidade, a ficarem em casa, certo? Então, esse texto só tem sentido dentro de um contexto maior, dentro de uma situação de comunicação, tá? Fica em casa, não queremos você aqui, ok? Então, o contexto geral, social, é que fecha o sentido completo dessa sentença aí, dessa oração, tá? Dessas duas, né? Fica em casa é um imperativo, não queremos você aqui, a segunda sentença, tá? Então, veja que o contexto é fundamental. Se esse texto for lido daqui a 20 anos, e a pessoa desconhecer, né, os 20, 50, 40, 70 anos, se a pessoa desconhecer o processo que houve aqui de pandemia, acho difícil, mas no caso, né, ela não vai entender esse texto, vai entender esse texto com outra, vai achar um outro sentido. Tá? O que é estranho aí? Fica em casa, né? Tá? Não queremos você aqui, tudo bem. Né? Ou seja, não queremos que você morra. Mas o fica em casa que vai depende do contexto atual para ser compreendido. Então, o texto depende da sua situação, está para ser compreendido de forma completa. Tá? E veja, nos casos aqui, naquele caso, do caso do cemitério, é um caso do contexto social. Aqui é o contexto textual que está em jogo apenas. Né? Não só o textual, porque nunca é só o textual, mas a questão do significado começa no contexto textual. Veja lá, não costure no trânsito. O que né,
quer dizer aí a palavra costurar nesse contexto? O que ela está querendo dizer? Está querendo dizer, não dirija de forma em zigue-zague. Né? Primeiro, dirigir em zigue-zague é costurar. Dirigir costurando é dirigir em zigue-zague, porque, né, ele é comparado ao movimento da máquina de costura, da agulha da máquina de costura. É uma metáfora. Tá? Compara o ato de costurar com o ato de dirigir, que a princípio não tem relação nenhuma. Né? Mas alguém fez um bom dia, né, que viu alguém dirigindo loucamente, tá certo? E comparou aquela forma de dirigir ao ato de costurar. Isso é uma metáfora. Mas, veja bem, a palavra costurar aí está no sentido de dirigir em zigue-zague, que é, no final das contas, dirigir, não é, de forma imprudente. Então é uma campanha da Singer, ou da Zinger, né, que é uma indústria alemã que produz máquinas de costura. É um anúncio de oportunidade, né, quer dizer, não está ligado à marca exatamente, mas a marca está justamente na palavra costurar, que é genial. Né? Ou seja, com uma palavrinha, ele junta, né, a ideia da marca com a mensagem de oportunidade, que é dirigir prudentemente. A palavra costurar, neste contexto, não quer dizer costurar, mas quer dizer dirigir. Correto? Então, o contexto, a combinação de costurar com a palavra não, né? Certo? Com a palavra trânsito, sobretudo, né? Costurei aqui, né? A palavra trânsito é que vai, de certa maneira, né, chamar o significado de costurar para dirigir de forma zigue-zagueante. E aqui, a Copa sem chutes, né, que foi aí um slogan que a revista Placar usou durante a Copa. O que quer dizer essa Copa sem chutes? Uma Copa sem que os jogadores, né, peguem a sua perna e lancem a bola para o gol com os pés? Não, né? Quer dizer que é uma Copa sem informação, sem checagem, né? Só com informação boa, com informação pesquisada, com uma informação de quem conhece o assunto. Né? Não é uma Copa que vai ser noticiada, informada, com informações de orelhada, né? Com informações aí sem conhecimento de causa. Tá? Então, sem chutes aqui, não quer dizer, né, no seu significado literal, no seu significado denotativo, que é chutar uma bola, mas quer dizer informação, né? Aqui no caso sem chute, porque tem a negação, sem informação de segunda categoria, sem informação ruim, mas ao contrário, com informação boa. Porque a expressão sem chute está ligada aqui à Copa, que é, né, a disputa de futebol entre seleções, né, dos países, certo? Então isso é o contexto que vai dar o significado, sempre, tá? Não tem como avaliar contexto sem significado, sem contexto, ok? Então essa é a ideia aí da nosso primeiro subtema aí dos textos de sentido, né? Só para voltar, né? Esse primeiro tema, sentido do texto, a gente vai discutir aqui a questão do texto e contexto, que eu já falei, texto e informação e texto e ideologia, tá? Que são aí as formas pelas quais o sentido vai, né, transitando entre as palavras, né? Que a gente tem que, para ler bem o texto, que são os temas 4 e 5, a gente tem que ter em perspectiva o contexto, tem que ter em perspectiva a informação e tem que ter em perspectiva também a ideologia, né? Então, a questão da informação está ligada ao seguinte: se eu chego para vocês e falo que Brasília é a capital do Brasil, por exemplo, é um texto com informação baixa, né? Agora, se eu falo para vocês que a capital da Islândia é Reykjavik, já aumenta o grau de informação, né? Muitos de vocês acreditam que não sabiam que a capital da Islândia é Reykjavik, né? Espero que seja, nem sei se pronuncia assim. O islandês realmente é uma língua que eu desconheço completamente, né? Bom, então, essa é uma questão da informação, né? Que todo texto tem que ter informatividade, né? Tem que ter aceitabilidade, tem que ter, né, intertextualidade, situacionalidade, como vocês leram na roda, né? Além da sua finalidade, né, sua intencionalidade, que é fundamental, eu diria. Um aspecto que eu trato com mais detalhe na rota, né, que é tratado com mais detalhe na rota, é a questão da concisão e da prolixidade. Por quê? É a forma pela qual você transmite a informação. Tá?
Quando eu transmito uma informação de forma concisa, estou adequando o sentido do texto às palavras que eu usei para transmiti-lo. Ou seja, eu usei um número de palavras ideal, justo para aquela informação, não é? Para aquele texto, para aquele anúncio, não é? Para aquela tese, ou seja. Quando eu sou prolixo, é que eu usei mais palavras do que eu devia. Usei, né, mais palavras sem sentido, desnecessárias no texto. Tá? A publicidade, é óbvio que, né, que você tem que ser conciso. Aliás, qualquer texto. Tá? A ideia de concisão também tem uma ideia de cortar o texto, porque a palavra cisão é sinônimo de cortar. Mas, na rota, nós passamos uma visão mais abrangente sobre isso. Tá? Ou seja, concisão é essa justa medida entre a informação e o número de palavras usadas para transmiti-la. Tá? Eu estou tratando a informação como o sentido do texto de forma geral. Ok? Então, vamos voltar ali ao slide para mostrar isso para vocês, onde isso pega na publicidade. Onde você deve ser mais conciso da publicidade. Né? Quer dizer, em todos os textos publicitários, mas há um texto especial que é o slogan. Veja que o slogan no seu início, era um grito de guerra, né? Supôs que seria um grito de guerra, que marcava um determinado clã, diferenciava aquele um clã do outro, então era uma espécie de marca, tá? Uma marca, e depois virou também uma palavra de ordem, que a gente chama de palavra de ordem política, né? Proibido, proibir, por exemplo. Né? A imaginação no poder, que eram slogans da década de 60. Tá? Tem lá vários, né? Slogans hoje você pode ouvir na rua, etc. E a publicidade tomou isso para si e levou para suas marcas. Né? Qual é a característica? Ser conciso e ser o mais informativo possível. Nesse ponto de vista da publicidade, o que é ser o mais informativo possível? É ser o mais criativo possível também. Então, se é Bayer é bom, o sol na medida certa, você conhece e você confia, deu duro, tome Andréia, abuse e use C&A. Então veja lá, você conhece e você confia, é o slogan da Volkswagen. Paralelismo, a mesma construção, sujeito, verbo, o sujeito no caso com pronome, né? E um verbo, e o verbo começa com a mesma sílaba, com, conhece, confia. Então o slogan é todo construído, não é? Com poucas palavras, mas com jogos de linguagem, similaridades sonoras, similaridades estruturais, que você conhece, você confia. Se é Bayer, é bom, né? Bayer, B, bom, né? O sol na medida certa, sol certa, repetições dos sons, né? E assim por diante, tá certo? Então, a concisão no slogan é fundamental. Veja lá na rota como é importante, por exemplo, a poesia para o slogan, porque é a poesia que trabalha com a linguagem. O poeta é o artesão da linguagem, que vai até o fim da linha, né, da linguagem, e o fim da linha da linguagem não existe. Né? Ele está sempre renovando a linguagem, sempre indo atrás de descobertas sobre a linguagem. Então, leiam poesia, que é a melhor fonte para o slogan. Texto e ideologia. Aí nós vamos entrar num campo que é o campo dos discursos que estão brigando na sociedade, certo? Então você tem aqui, digamos, a sociedade que nós vivemos, elas são sociedades diversificadas, variadas. Então tem vários grupos com vários interesses. A ideologia, no seu sentido mais clássico, é sempre aquela ideia que se pretende ser, não é, uma verdade universal, uma ideia de um grupo, não é, que pretende se transformar em uma verdade universal, certo? Então se eu falo lá que, por exemplo, como era no século XIX, as raças brancas são superiores às raças, né, às demais raças, né, que foi usada no nazismo. Isso é ideologia. Né? Isso é um absurdo. Hoje graças a Deus. Mas foi a base do nazismo, né? Nas décadas de 30, não é? Começa um pouco antes, mas na década de 30 que ele acende aí os poderes na Itália e na Alemanha. Okay? E está vigente até hoje. Né? Tem gente que acha isso. Então, o racismo existe, tanto é que tem uma lei que proíbe o racismo. Okay? Então, as sociedades, quanto mais complexas, quanto mais variadas, né, mais existem ideias diferentes. Então, a ideologia é um
um embate de ideias, né? Nem sempre a ideologia é negativa, nem sempre a ideologia é um ponto de vista execrável que deve ser punido em lei, como é o caso do racismo, né? Porque são maneiras de ver o mundo que você quer convencer o outro que é a melhor, né? A questão é você, né? É que há ideias que são agressivas, que são ideias que violam os direitos humanos. Bom, e a publicidade que tem a ver com isso? Ela tem a ver com isso porque qual é a finalidade da publicidade? É convencer alguém de uma ideia ou vender produtos ou serviços, né? Ou enaltecer marcas. Ora, se eu faço uma campanha, né, em que eu desrespeito os grupos que vivem em sociedade, a minha campanha provavelmente, né, vai dançar, tá certo? Ah, mas por que o nazismo deu certo? Porque havia uma forte, né, ideia preconceituosa na época, por causa, depois da Primeira Guerra, etc., que houve aí, né, uma situação de dificuldade, de miséria, etc., e carregaram em cima dos judeus, viraram os bodes expiatórios, já que é uma história longa, né, os judeus aí, mas enfim, viraram o bode expiatório, né, mas os ciganos, os negros também, tá certo? Foram vítimas aí dessa construção e que a população na época, infelizmente, caiu nessa esparrela, né? Bom, e o que acontece na publicidade? Você tem que estar atento a isso, o seu texto tem que estar atento ao que está acontecendo na sociedade, para você não criar uma campanha como esta, certo? Deixa eu diminuir aqui essa campanha aí, ok? Foi uma campanha da Dove, todos nós conhecemos a Dove, uma empresa grande, né, que fez essa campanha nos Estados Unidos, ela não chegou até o Brasil, graças a Deus, racista, não tem outro nome para ela, tanto é que ela tirou essa campanha do ar, tá? Eu vi a notícia lá em cima, né? Ou seja, era um sabão para pele e tal, para limpeza de pele, em que o resultado dele era transformar a sua pele, ficar a pele melhor. E o que era melhor? Branca. Porra, né? Saltou no campeonato, século XXI, né? Ainda mais nos Estados Unidos, que tem uma forte cultura negra, teve um presidente negro, ou seja, não é? Acabou com essa história de racismo. Mas, enfim, graças a Deus, né, a propaganda tiveram que tirar, foram criticados, foi um golpe para a marca, etc. Deu trabalho, tiveram prejuízo ainda bem para recuperar o nome da marca. Mas ideologia também pode ser isso, tá? Ou seja, a visão que a sociedade precisa cuidar do meio ambiente para que nós não pereçamos, né? Aqui, neste caso, é diferente do outro, né, que você tem a ciência aí a favor dessa ideia, né? Ou seja, 100% dos cientistas, né, pelo menos aqueles que escrevem nas revistas renomadas, dizem aí que se não cuidarmos do meio ambiente, etc., as mudanças climáticas virão, já estão vindo, né? Então essa propaganda vende essa ideia, né? Para a natureza, todo dia é 11 de setembro. As árvores queimadas lembram, né, o episódio infeliz, né, do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Certo? É uma alusão àquilo lá. Também tem uma ideia por trás. Nem sempre a ideologia é necessariamente negativa, tá? Mas é sempre uma construção. O que é importante para a publicidade? Importante para a publicidade é não perder de vista que ela precisa estar, não é, trabalhando, respeitando os grupos sociais que vivem naquele grupo, aquela sociedade, para não cometer a gafe ali do Dove, né? Certo? Vamos para o segundo tema, que é a variação linguística, ok? A variação linguística, certo? Ela pode ser uma variação do ponto de vista do registro, um texto pode ser mais formal, pode ser mais informal, né? Ele pode ser um texto com marcas regionalistas, né, regionais, ou seja, com marcas aí do estado onde foi produzido. Ele pode ter diferenças de geração, pode ter diferença de registro, pode ter diferença de tribos, né, ou seja, pode ter uma linguagem dos surfistas, a linguagem dos skatistas, a linguagem dos juristas. É bem rico a variação como matéria para produzir anúncios. Então, você pode brincar muito com esse tipo de diferenças aí, né? O Brasil é muito grande, então ele tem diferenças desse porte. E tem diferenças socioeconômicas também, né? O cara que foi para a escola, o cara que não foi para a escola. Então, a língua, ela reflete a sociedade em que ela está. Quanto mais desigual a sociedade, mais diferença linguística vai haver, tá? Então, o Brasil é muito desigual, então tem muita variação linguística do ponto de vista econômico e social. E também ele é muito grande, então ele tem muita variação do ponto de vista regional, não é? Ele tem variação também do ponto de vista das etnias, nós temos mais de 200 línguas indígenas,
o que implica influências regionais também. Esse R e porteira, porta que nós falamos, é o R retroflexo indígena, né? De herança aí indígena. Bom, veja aí a propaganda. O que acontece no anúncio? O Itaú, por exemplo, usou um registro informal e geracional, né? Jovem e informal, que é usando a abreviação de você. É proibido usar a abreviação em texto? Não. Onde é proibido? Em texto formal. Você vai abreviar em trabalho acadêmico? Não. Você vai abreviar em texto do trabalho, em relatório de trabalho formal? Também não, a menos que haja uma liberdade para isso. Né? Não se usa essa abreviação. Mas é erro, é feio? Não, a abreviação se usa desde que se começou a escrever. Tá? Há várias cartas antigas, sobretudo dos séculos XVI, XVII, XVIII, com abreviações. Porque o tempo urge desde sempre. O homem foi premido pelo tempo desde sempre, não é só agora. Tá? Então a abreviação não é um problema. O problema é onde você a utiliza. Tá? Então veja aqui, é você, ele colocou em laranja, isso é um banner de banner digital, que o laranja é a cor do Itaú, ele destaca esse você porque é justamente quem ele quer pegar, né? O novo cliente, tá certo? Então, é uma linguagem, um registro informal que vai contra a norma se você pensar que a norma é uma gramática, né? Ela vale para todos os domínios da língua. Ela não vale para todos os domínios da língua. Tá certo? E a hora que eu quero me comunicar, muitas vezes se eu quero me comunicar melhor, eu devo escrever, entre aspas, errado. Isso aí não é errado. Tá? Esse você aí não é errado. Tá? É só um registro informal, tá? Que eu não posso usar em situações formais. Então a comunicação se vale, né? É escrever na hora certa, escrever errado na hora certa, disse o publicitário. Escrever errado na hora certa. Ou seja, a situação comunicativa, né, pode me pedir, exigir até que eu use uma forma mais coloquial na língua portuguesa. Tá? Enfim, há outras formas que a propaganda usa isso direto. Eu vou falar um pouco mais à frente aí no preconceito linguístico. Temos isso aqui, que é a variação linguística mais conhecida, que é a regional. Então não me vem com tangerina que eu sou como bergamota. Né? Aí a questão da cerveja polar fez uma campanha grande com várias expressões dos gaúchos que estavam. Aí a questão do target, né, que vocês gostam de falar, né, do público-alvo. Ou seja, estava ligado a uma inserção da marca no Rio Grande do Sul. Tá? Então a cerveja polar queria, né, fazer aí, se identificar com o gaúcho para que, de certa forma, lá naquela região ela fosse a cerveja mais, né, consumida do que as outras. Tá certo? Se deu certo, vocês verifiquem aí. Né? Bom, temos essa aqui também, que é um anúncio de um jornal, que vai usar uma expressão de Pernambuco. Quem é de Pernambuco aí, se estiver me assistindo, vai reconhecer a palavra perronhas. Perronhas é perna de pau. Né? Os maiores craques e perronhas de tudo que é time de Pernambuco, até os da sua pelada. Tá? Então também usa um registro meio informal, porque é um jornal esportivo que quer se comunicar rapidamente com o seu leitor, e usa perronha, que é uma palavra que, né, só, né, os pernambucanos conhecem, mais outras regiões do Nordeste. Aqui, por exemplo, onde eu moro, aqui em Curitiba, não se usa, nem em São Paulo. Tá? Perna de pau, tem outros termos, né? Mas esse não, ok? Bom, falado isso, eu tenho que falar do preconceito linguístico, tá certo? O preconceito linguístico nada mais é, né, do que discriminar as pessoas que falam errado. Quem são as pessoas que falam errado? Que sofrem preconceito? Aquelas que em geral não foram para a escola. Quem sofre preconceito linguístico geralmente é quem fala problema, cráudio, né? Geralmente quando tem esse uso desse R no lugar do L, né? Os problema, tal, sofrem preconceito. Essas pessoas, na verdade, elas não são nem cognitivamente inferiores, nem moralmente inferiores a ninguém. Elas simplesmente não foram à escola, né? Na maioria das vezes. Ou ela tem um defeito de articulação. Porque se ela for à escola, ela não vai falar Cláudio. Ela vai falar Creuza. Por quê? Veja, esse é um português arcaico. Tá? É o português do Camões. Camões tem lá frauta, inglês, lá nos Lusíadas. Tá? Então se falava assim. Tá? Depois houve uma mudança da língua, os gramáticos que mudaram isso aí. Tá? Então falamos flauta, falamos inglês, mas é muito mais fácil falar inglês, falar frauta, do que falar flauta, frauta, né?
Então, a tendência natural da língua era usar o R. Mas você vai para a escola, aprende que não. Tá? Então, o cara que fala assim, ele sofre preconceito linguístico. Mas não é só ele que sofre preconceito linguístico. O próprio português brasileiro sofre preconceito. Né? Se em Portugal, né, e se nos Estados Unidos existe, né, o American English, certo? Quer dizer, o inglês americano, né? E tem até escolas que você estuda o inglês americano. Se você quer aprender, você vai para os Estados Unidos, você não quer aprender o inglês britânico, né? Você tem essa diferenciação, certo? Ou seja, os americanos assumem o seu inglês. Nós não, né? Nós não. Embora qualquer lugar que você vai na internet onde precisa de legenda, vai ver lá, português BR, né? Português PT ou português EU. Português PT, português Portugal, português europeu, certo? Então, o que acontece aqui nesse caso, né? No caso da propaganda. Você tem coisas assim, por exemplo, isso aqui é português brasileiro. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Veja que usou o pronome você, tá certo? Aqui. E, né, usou o T, né, que é ligado ao tu. Você, né, e T. Se eu tivesse que usar aqui o pronome correspondente ao você, eu tenho que usar o O. Se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo. Tá? Mas o pessoal da DPZ que fez a propaganda, não é certo? Não é bobo nem nada, não ia usar. Porque o português brasileiro usa essa mistura do você com tu com você, já é desde o começo do século XX. Mas mais de 100 anos que se usa o português assim. Mas a gramática ainda fica emperrando. Você vai na internet e eles criticam essa propaganda. Eu não nem acho essa propaganda do ponto de vista de anúncio, eu sou dessa geração, eu acompanhei a AIDS, de pessoas próximas que morreram de AIDS. É muito agressiva, né? Mas, enfim, do ponto de vista da língua, ela não tem problema nenhum, tá? Ou seja, usa-se o português brasileiro. Veja lá, né? Se fosse usar, deixa eu diminuir aqui, se fosse usar, né, o português, usar a norma gramatical, eu tinha que usar, se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo. Ou então, se tu não te cuidares, a AIDS vai te pegar, tá? Porque daria o sotaque gaúcho, né? Que teria que ser uma propaganda só para os gaúchos, certo? Isso aqui está entre aspas, porque é do Cláudio Moreno, tá? Um gramático muito bom, aliás, gaúcho, né? Que comenta essa propaganda, tá? As duas campanhas deveriam ser corrigidas? Claro que não. Mas você vai encontrar gramáticos que vão dizer que sim, tá? Então, cuidado. Você, como um comunicador, tem que saber tanto a língua que nós falamos no dia a dia, quanto a língua formal, tá? A variante formal. E a gente vai cair na fala escrita. Justamente a fala e a escrita são muito diferentes, certo? Então essa propaganda, por exemplo, eles protegem a nossa casa e a nossa família, mas quem protege eles da raiva? E se protegem eles é da linguagem oral. Se eu fosse escrever na norma, eu teria que escrever mais quem os protege da raiva, tá? Mas aí o anunciante quis escrever uma parte mais ligada à fala. Aqui, eu não sei, né, se funcionou bem ou não, certo? Mas, por exemplo, na propaganda oral, você vai usar eles como complemento verbal, eu explico bem na rota isso, é usado oralmente, né, muitas vezes, né, protege eles da fala. Na escrita eu tenho que usar o O e o A, que é o pronome que se usa como complemento verbal. Mas eu tenho que pensar se vale a pena. Então aqui eu uso uma mistura de fala e escrita. Tá? A fala é isso aqui. Tá? A fala é repetitiva, a fala é fragmentada, a fala ela não precisa, não é, deixar muito claro sobre quem eu estou falando, não é exatamente porque o meu interlocutor pode perguntar, veja assim, esse trecho, ó, sua mãe era negra, uma africana livre e era pagã. Seu pai, ele não cita muito no texto, ele só comenta que ele era rico. Veja a quantidade de eles que tem aí. Ora o ele é o Luiz Gama, ora o ele é o pai do Luiz Gama. Eu explico bem sobre esse texto na rota, tá? Ou seja, ali existe uma repetição, existe uma alternância, né, de referências sobre quem ele está se referindo. Coisa que na escrita não dá para fazer. Veja esse texto aqui da escrita. 5 pombos descem juntos na rua do Diário de Notícias. No passinho manco, a comitiva vem sem hesitar. Sabe que não encontrará pessoas nem migalhas pelo caminho. Ora de um ângulo, ora de outro, as cabecinhas mecânicas enquadram a rua deserta. 5 pombos, comitiva e cabecinhas mecânicas. São, não é, formas que o autor usou,
de forma brilhante, eu diria, no meu modo de ver, né, para não repetir, né, a palavra pomos, tá certo? Ele não repete em nenhum momento, né? Ele vai usar 5 pomos, vai usar a comitiva e vai usar as cabecinhas mecânicas. O lápis não está funcionando muito bem aqui, né? Tá certo? Então ele usa. Então aqui está no plural, o verbo vai para o plural. 5 pomos descem. A comitiva vem no singular. As comitivas se referem aos pontos. E as cabecinhas mecânicas também. 3 pontos, bem organizado, bem claro a unidade temática, tá certo? Bom, então isso é a escrita. A escrita precisa ser muito clara, ser organizada. Tá? Ela precisa estar bem fechadinha para não haver problemas. E um dos caracteres da escrita é a pontuação. Né? A pontuação, ela diz respeito aí à marcação, né, de mudança temática no texto, certo? Né? O ponto. E a vírgula, ela separa, né, umas coisas das outras. Veja lá, nesse texto. A mudança na concepção dos paradigmas da ação social demonstra que é um esforço da empresa em se abrir para a coletividade. Essa vírgula está errada. Quem demonstra que é um esforço da empresa em se abrir para a coletividade? A mudança na concepção dos paradigmas da ação social. Isso tudo é sujeito. Não é? Tanto é que a mudança está no singular e o sujeito está no singular. O sujeito, o verbo está no singular. Veja lá. A mudança na concepção dos paradigmas da ação social demonstra que é um esforço da empresa se abrir para a coletividade. Essa vírgula não existe. Ou seja, eu posso ler com uma pausa, tá? Assim, a mudança na concepção dos paradigmas da ação social demonstra que é um esforço. Eu fiz a pausa na hora de ler, porque o sujeito é muito longo, mas eu não posso usar a vírgula. Ou seja, eu não posso, de jeito nenhum, não posso usar a fala como modelo para usar a vírgula. Tá? A pausa da fala não corresponde à vírgula no texto escrito, tá certo? Outro problema gerado pela questão da fala e da escrita, a grafia, tá certo? Esses exemplos que estão aí, não é? Muitas vezes derivam da diferença, né, entre fala e escrita. A partir de. Aí é uma questão, né, de usar esse sinal grave, que é o sinal que a gente usa para crase, que está inadequado aí, tá certo? Ele não deve ser usado aí. A fim de é separado, sempre. Na fala você junta a fim, você não separa na fala, mas a escrita é separado. O afim junto quer dizer semelhante, né? Pessoas que têm gostos afins, têm ideias afins, né? Mas aí é a ideia de semelhante. Aqui o afim de é a ideia de objetivo, de finalidade. É uma ligação, é uma conjunção, uma locução conjuntiva que liga sentenças. Traz, o verbo trazer é com Z, traz, preposição ou advérbio, quer dizer algo anterior que está atrás, escreve com S e com acento. Né? Questão do acordo ortográfico. Caíram os acentos, foi a principal coisa. Então caíram os acentos das vogais dobradas, né? Enjoo, vem, lem, caíram. Caíram os acentos das paroxítonas, ideia, plateia, heróico, paleozoico. Cuidado que herói, corrói, tem acento, porque são oxítonas. É a última sílaba tônica. Corrói, herói, ideia, plateia são paroxítonas. Tá? Caíram o acento. Caiu o acento de feiura e os diferenciais para e para, o para verbo e o para preposição. Caiu pelo, por o, né? Andei pelo Pilarzinho, por exemplo, aqui do bairro, né? Seria o por mais o artigo o, preposição por mais o artigo o, pelo. E o pelo de, né? Barba, caiu o acento. Ficaram os, né? Diferenciais pode e pode presente, pode passado, por o verbo, colocar, né? E por a preposição. E caiu o trema linguiça. Para finalizar, o acordo ortográfico, não é? Nós temos o hífen. Quando, não é, a final, a última letra da primeira palavra do prefixo for igual à primeira letra da segunda palavra, eu separo. Então os iguais se separam. O separo. Se for consoante também, R e R, inter-relação, separo. Certo? E quando forem diferentes, eu junto. Videoaula, por exemplo, é junto. O é a última vogal do prefixo e A é a primeira vogal da palavra. Então eu junto, os diferentes se juntam. Assim para a infraestrutura também.
tá? Infra é a última vogal e o E a primeira. Contra-regra. Contra-regra, o que nós temos aqui? A mesma coisa, só que é uma vogal e uma consoante. São diferentes? São, estão junto. Só que se eu juntasse sem duplicar o R, ficaria contra-regra. Contra-regra. Ficaria o paulistano da moda, né? Tá certo? Eu sou paulistano e posso falar, tá certo? E o antirreligioso também. Antirreligioso, mas é a mesma ideia, ok? É a mesma ideia, certo? Bom, então, a questão do acordo ortográfico, eu deixei aí os links para você assistir, para você estudar. É simples, tá? Não tem muito problema. O maior problema, na verdade, é tomar a fala como modelo da escrita, né, na hora de escrever. E o publicitário tem que também levar em conta as construções da fala quando ele vai fazer anúncios voltados para um público mais, não é, ágil. Quando ele quer uma comunicação mais ágil, ele tem que levar em conta as construções da fala, que são as construções, em geral, do português brasileiro. Tá bom? Então, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, né, aí no chat, no fórum que vai ser criado, e eu as responderei com muito prazer. Até a próxima.